O menino estava morrendo novamente. Não daquele jeito dramático que se vê nos filmes, com máquinas fazendo barulho e médicos correndo. Não, era daquele jeito silencioso, aquele jeito assustador, aquele jeito em que uma criança de 7 anos simplesmente parou de lutar. Adrian Thornfield estava do lado de fora da sala 312 de seu próprio hospital, a instituição médica privada mais cara de toda a costa leste, observando através do vidro enquanto seu filho Leo jazia imóvel em lençóis que custavam mais do que a maioria das pessoas ganhava em um mês. O peito do menino subia e descia com precisão mecânica, graças a máquinas que valiam centenas de milhares de dólares. Mas seus olhos, aqueles olhos verdes que antes brilhavam com travessura e risadas, agora olhavam para o nada. 347 dias. Era há quanto tempo Leo estava doente. Adrian sabia o número exato porque contava todas as manhãs quando acordava em seu apartamento na cobertura, sozinho em uma cama projetada para 2 pessoas em uma casa que havia esquecido como ser feliz. 42 especialistas, 17 países, 8 milhões de dólares gastos em tratamentos que prometiam milagres, mas só traziam novas variações de fracasso. E ainda assim, seu filho estava se indo. Adrian pressionou a testa contra o vidro frio. Seu terno Armani, feito sob medida com perfeição em Milão, parecia uma fantasia. Seu relógio Patek Philippe, que valia mais do que uma pequena casa, não podia comprar mais um segundo do sorriso genuíno de seu filho. Seus bilhões, seu império de hospitais e investimentos farmacêuticos, sua reputação como um dos homens mais poderosos da medicina. Tudo isso não significava absolutamente nada quando ele olhava para Leo e via uma luz se apagando a cada dia. O diagnóstico mudava semanalmente. Primeiro, disseram que era uma doença autoimune rara. Depois, uma condição genética. Em seguida, um mistério neurológico que exigia tratamentos experimentais disponíveis apenas na Suíça. Cada novo médico trazia novas esperanças, novas teorias, novos procedimentos e novas decepções. Mas Adrian continuou tentando. Ele precisava, porque a alternativa era impensável. No fim do corredor, um carrinho de manutenção rangeu. Adrian não se virou. Ele mal registrava mais o som. O hospital estava sempre ocupado, sempre em movimento, sempre cheio de pessoas cujos nomes ele não sabia e cujos rostos se misturavam num borrão de anonimato do setor de serviços. Clara Mendes empurrou seu carrinho de limpeza pela ala executiva, movendo-se com a invisibilidade experiente de alguém que aprendeu a existir em espaços sem ser vista. Seu uniforme azul estava limpo, mas gasto, lavado tantas vezes que o tecido ficara macio e fino. Suas mãos, ásperas por anos de produtos químicos e trabalho árduo, seguravam a alça do carrinho com eficiência silenciosa. Ela estava há 40 minutos em seu terceiro turno duplo naquela semana. Ninguém percebeu, ninguém se importou. Isso estava bom para Clara. Ela preferia assim. Ser invisível significava estar segura. Ser silenciosa significava estar empregada. Ser esquecida significava sobreviver mais um mês em uma cidade que mastigava pessoas como ela e as cuspia sem pensar 2 vezes. Mas Clara percebia as coisas. Ela sempre percebeu. Ela percebeu como o Sr. Thornfield, dono desse palácio da medicina, ficava parado do lado de fora do quarto do filho por horas. Ela percebeu como seus sapatos caros nunca faziam barulho no piso de mármore. Como se até seus passos custassem dinheiro. Ela percebeu como seus ombros se curvavam para dentro quando ele achava que ninguém estava olhando. Como suas mãos tremiam quando ele segurava o telefone. Como sua mandíbula se contraía com tanta força que ela podia ver os músculos saltando sob sua pele perfeitamente barbeada. Acima de tudo, ela percebeu o menino. Leo Thornfield, 7 anos de idade, quarto 312. Alérgico a morangos, de acordo com a ficha do lado de fora de sua porta. Cor favorita, azul, com base no baleia de pelúcia surrada que ele segurava, mesmo durante o sono. Medo do escuro, evidente pela maneira como ele ficava tenso
toda vez que o sol se punha, do lado de fora de sua janela. Clara sabia dessas coisas porque prestava atenção. Porque nos 6 meses em que trabalhou no turno da noite no Thornfield Memorial, ela aprendeu que crianças doentes precisavam de mais do que remédios. Elas precisavam de alguém que prestasse atenção nelas, que as visse como seres humanos, em vez de casos a serem resolvidos ou experimentos a serem documentados. E Leo Thornfield, apesar de viver no quarto de hospital mais caro que o dinheiro poderia comprar, parecia desesperadamente solitário. Ela terminou de limpar o chão do corredor, o cheiro químico do desinfetante misturando-se com o ar estéril do clima controlado e do oxigênio purificado. Ao passar pelo quarto 312, ela olhou para dentro através do vidro. O menino estava acordado. Seus olhos, aqueles olhos verdes tristes, acompanhavam as sombras no teto. Suas pequenas mãos seguravam a baleia. Seus lábios se moviam, formando palavras que ninguém podia ouvir através do vidro à prova de som projetado para dar privacidade aos pacientes ricos. Clara sabia o que ele estava dizendo. Ela o tinha visto murmurar essas mesmas palavras dezenas de vezes. Mamãe. Seu peito apertou. Ela sabia o que era perda. Ela sabia sobre crianças que chamavam por mães que nunca responderiam. Ela sabia sobre a dor que vivia em pequenos corpos e crescia como trepadeiras venenosas, sufocando tudo que era belo até que nada restasse além da sobrevivência. Ela continuou andando. Não era o lugar dela. Não era da conta dela. Ela era apenas a faxineira. Ninguém pedia sua opinião. Ninguém queria sua contribuição. Certamente não Adrian Thornfield, que olhava para pessoas como ela como se fossem vidro. Mas algo a incomodava. Algo estava errado. Ela observava Leo há meses e havia percebido um padrão. Toda vez que os médicos o visitavam, toda vez que administravam novos tratamentos, toda vez que faziam novos exames, o menino piorava. Não melhorava, piorava. Seus olhos ficavam mais vazios. Seus movimentos mais letárgicos. Seu silêncio mais profundo. E ainda assim, a equipe médica comemorava. Eles tomavam notas. Parabenizavam uns aos outros por suas abordagens inovadoras. Cobravam de Adrian Thornfield somas astronômicas por procedimentos com nomes que Clara não conseguia pronunciar. Mas ninguém perguntava ao menino como ele se sentia. Ninguém perguntava se o remédio o deixava com medo. Ninguém perguntou se ele queria tudo isso. Clara terminou seu turno às 2 da manhã. Ela trocou de roupa no vestiário do porão. Um espaço apertado com luzes fluorescentes piscando e o gotejamento constante de condensação de canos velhos. Suas roupas pessoais eram simples. Jeans com um remendo e um joelho. Um suéter que já fora preto, mas que havia desbotado para cinza carvão. Enes mantidos juntos com cola e determinação. Ela pegou o ônibus para casa. 47 minutos por ruas que ficavam cada vez mais escuras e perigosas à medida que os bairros mudavam. Ela chegou ao seu prédio às 3h15. Subiu 4 lances de escada porque o elevador estava quebrado há 6 meses. Destrancou 3 fechaduras em uma porta que havia sido arrombada 2 vezes antes de ela se mudar. Seu apartamento era minúsculo. Um cômodo que servia de quarto, sala e cozinha. Um banheiro tão pequeno que ela precisava entrar no chuveiro para fechar a porta. Mas era dela. Limpo, organizado, seguro. Ela fez café instantâneo com água aquecida no micro-ondas, que zumbia e soltava faíscas. Sentou-se na cama, que também era seu sofá. Ficou olhando para a parede. Não conseguia parar de pensar no menino. Sobre seus olhos. Sobre o jeito como ele segurava aquela baleia. Sobre a palavra que ele repetia baixinho quando ninguém ouvia. Mamãe. Clara fechou os olhos. As lembranças surgiram como fantasmas. Outra criança. Outro hospital. Outra ocasião em que ela tinha sido invisível e silenciosa e com muito medo de falar. Ela reprimiu as lembranças. As trancou. Sobreviver significava não olhar para trás. Mas o rosto do menino permaneceu com ela. 3 dias depois,
Clara estava limpando a ala administrativa quando ouviu vozes elevadas. Ela diminuiu o ritmo do carrinho, mantendo a cabeça baixa e os movimentos silenciosos. As vozes vinham da sala de conferências, com a porta ligeiramente entreaberta. A voz de Adrian Thornfield cortava o ar como vidro quebrado. Não me importo com o custo. Quero resultados. Meu filho está morrendo e vocês ficam aqui com seus gráficos, suas teorias e suas desculpas. Outra voz, mais calma, mais comedida. Dr. Vincent Harlow, chefe de medicina do hospital. Um homem cuja reputação foi construída tratando os ricos e famosos. Adrian, estamos fazendo tudo o que é humanamente possível. A condição de Léo é extremamente rara. Estamos desenvolvendo tratamentos pioneiros que podem revolucionar a medicina pediátrica. Não quero revolucionar nada. A voz de Adrian falhou. Quero que meu filho sorria novamente, que ria, que seja uma criança, e ele será. Mas essas coisas levam tempo. A ciência não se curva à emoção, não importa quão poderosa seja essa emoção. Clara parou do lado de fora da porta, fingindo organizar os suprimentos em seu carrinho. Pela fresta, ela podia ver o perfil de Adrian. Seu rosto estava abatido, seus olhos vermelhos. Ele parecia um homem à beira de um precipício. Quanto tempo mais? Adrian sussurrou. Quanto tempo mais ele tem? O silêncio que se seguiu parecia pesado o suficiente para esmagar pedras. E Dr. Harlow limpou a garganta, com um tratamento agressivo. Acreditamos que podemos estabilizá-lo por mais alguns meses, talvez mais, se o novo protocolo se mostrar promissor. Meses. Adrian repetiu a palavra como se estivesse provando algo amargo. Você está me dando meses. Estamos lhe dando esperança. Adrian se afastou da janela e, por um momento, Clara viu seu rosto inteiro. O que ela viu ali a fez prender a respiração. Não era apenas um pai preocupado com o filho. Era um homem se afogando. Um homem que construíra toda a sua vida com base no controle, no poder e na certeza, vendo impotente tudo o que importava escapar por entre seus dedos como água. Então, para que estou tagando a vocês? A voz de Adrian baixou para um tom perigoso. Se não for para salvá-lo, você está nos pagando para tentar. O tom do Dr. Harlow mudou, apenas um pouco. Um toque de impaciência, um toque de condescendência. E sugiro que você nos deixe fazer nosso trabalho sem interferência emocional. A ciência requer objetividade. As mãos de Clara apertaram o cabo do carrinho. Ela conhecia aquele tom. Já o tinha ouvido antes, noutro hospital, noutra altura, dirigido a outra família desesperada que não falava a linguagem da medicina e do dinheiro. Era o tom de pessoas que se tinham esquecido de que os pacientes eram seres humanos. Ela afastou-se antes que alguém a notasse. Continuou pelo corredor, mas a sua mente corria. Algo estava errado. Ela não tinha formação médica. Não tinha estudos além do ensino médio. Não tinha credenciais, autoridade ou qualquer direito de questionar pessoas com décadas de experiência e paredes cheias de diplomas. Mas ela tinha olhos, e instinto, e uma certeza crescente de que, fosse o que fosse que estivesse a acontecer com Leo Thornfield, não era natural. Naquela noite, Clara quebrou suas próprias regras. Ela foi ao quarto de Leo durante seu turno. O menino estava acordado, olhando para as sombras novamente. As máquinas emitiam seus bips em ritmo constante. Os monitores exibiam números e gráficos que não significavam nada para ela. Ela bateu suavemente no vidro. Os olhos de Leo se voltaram para ela. Por um momento, eles apenas se olharam. Uma faxineira e um menino moribundo, separados por dinheiro, circunstâncias e um painel de vidro que custava mais do que seu salário anual. Então Clara sorriu. Não foi um grande sorriso. Não foi um sorriso falso. Apenas uma pequena expressão genuína te dizia: eu vejo você. Leo piscou. Algo mudou em seu rosto. O vazio recuou, apenas um pouco. Sua pequena mão se levantou dos lençóis. Ele acenou. A garganta de Clara apertou. Ela acenou de volta. Ela não podia entrar. Não tinha permissão. Não era da família. Não era da equipe médica. Era apenas a pessoa que limpava o chão, esvaziava o lixo e existia à margem da vida das outras pessoas. Mas, naquele momento,
Ela era a única pessoa em todo o hospital que via Léo Thornfield como uma criança, em vez de um mistério médico. Ela seguiu para o quarto seguinte, terminou seu turno, foi para casa, mas na noite seguinte ela bateu novamente e Léo acenou novamente. E algo começou a mudar na terrível quietude da sala 312. 4 dias depois, Adrian Thornfield encontrou um bilhete em sua mesa. Estava escrito no verso de uma lista de verificação de limpeza do hospital. A caligrafia era cuidadosa, cada letra formada com precisão. O bilhete dizia: talvez o que o menino precisa não custe nada. Adrian ficou olhando para ela por um longo tempo. Então amassou-a e jogou-a no lixo. Conselho de um zelador. Absolutamente ridículo. Mas naquela noite, sozinho em sua cobertura, olhando para as fotos de família de sua esposa falecida e seu filho moribundo, Adrian Thornfield recuperou o bilhete de sua pasta, onde de alguma forma ele havia acabado em vez de no lixo. E ele o leu novamente. E novamente. E as palavras o assombraram de uma forma que tratamentos de milhões de dólares nunca haviam feito. Adrian não jogou o bilhete fora novamente. Ele o guardou no bolso do paletó, um pedaço de papel amassado que sussurrava acusações cada vez que seus dedos o tocavam. Talvez o que o menino precisa não custe nada. As palavras pareciam um insulto. Tudo custa algo. Tudo tem um preço. Era assim que o mundo funcionava. Mas Léo ainda estava morrendo. 5 dias depois de encontrar o bilhete, Adrian estava na sala de observação, assistindo ao Dr. Harlow e sua equipe realizarem outra rodada de exames em seu filho. Eles se moviam com precisão coreografada, cada especialista sabendo exatamente onde ficar, qual instrumento usar, de qual veia tirar sangue. Léo permaneceu imóvel durante todo o procedimento, seu pequeno corpo flácido em resignação. O menino não chorava mais. Essa era a parte que mais aterrorizava Adrian. As crianças deveriam chorar quando agulhas perfuravam sua pele, quando estranhos em jalecos brancos cutucavam, apalpavam e retiravam pedaços delas para exame. Léo chorou no início, nas primeiras semanas, quando ainda havia esperança. Agora, ele apenas olhava para o teto, segurava seu baleia de pelúcia e aguentava, como se tivesse desistido, como se tivesse apenas esperando. O telefone de Adrian vibrou. Outra teleconferência com investidores em Tóquio. Outra oportunidade de expandir seu império médico. Outra chance de ganhar milhões, enquanto seu filho se esvaía em um quarto a 15 metros de onde ele estava. Ele recusou a ligação. Quando foi a última vez que ele fez isso? Escolheu Léo em vez dos negócios. Escolheu de verdade, não apenas pagou alguém para cuidar das coisas enquanto ele voava pelo mundo atrás do próximo negócio, da próxima aquisição, da próxima conquista que provaria que ele era mais do que apenas riqueza herdada e sorte no momento certo. O teste terminou. O Dr. Harlow saiu do quarto de Léo, tirando as luvas com eficiência treinada. Bem, Adrian perguntou, embora já soubesse que a resposta seria revestida de jargão médico e otimismo cauteloso. Os resultados levarão 72 horas para serem processados. O Dr. Harlow verificou seu tablet, passando os dedos pelas telas de dados. Mas estou otimista em relação ao novo protocolo. Estamos vendo respostas interessantes em seus padrões neurológicos. Interessante. Adrian repetiu. Meu filho é interessante. O Dr. Harlow olhou para cima com uma expressão neutra, daquele jeito que os médicos aprendem a ser neutros. Adrian, eu entendo sua frustração, mas emoções não ajudam ninguém aqui. O que Léo precisa é de medicina de ponta, não de sentimentalismo. Adrian queria agarrar o homem pela gravata cara e jogá-lo contra a parede. Queria gritar que Léo era uma criança, não um estudo de caso, não uma oportunidade de pesquisa, não um código de cobrança a ser maximizado. Mas Adrian Thornfield não perdeu o controle. Ele nunca perdia o controle. O controle foi como ele construiu um império a partir da herança que seu pai lhe deixou.
O controle foi como ele sobreviveu à morte de sua esposa sem desmoronar completamente. O controle era tudo o que lhe restava. Mantenha-me informado. Adrian se afastou antes de dizer algo de que se arrependeria. Ele pegou o elevador até o térreo. Precisava de ar. Precisava de espaço. Precisava pensar em qualquer outra coisa que não fosse a tragédia em câmera lenta que estava acontecendo na sala 312. O saguão do hospital era impecável. Pisos de mármore polidos até brilharem como espelhos. Flores frescas dispostas em vasos de cristal que custavam mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas. Tudo projetado para transmitir riqueza e excelência, e a ilusão de que o dinheiro poderia resolver qualquer problema, até mesmo a morte. Adrian empurrou as portas giratórias e saiu para a luz do sol da tarde, que parecia brilhante demais, alegre demais, indiferente demais ao sofrimento humano. Ele estava a meio caminho do carro quando anotou. Clara Mendes estava sentada em um banco perto da entrada dos funcionários, almoçando de um saco de papel. Seu uniforme era o mesmo azul desgastado que ele tinha visto em inúmeros funcionários de limpeza ao longo dos anos. Ela tinha os olhos fechados, o rosto inclinado em direção ao sol, aproveitando o momento de descanso que provavelmente não era oficialmente permitido. Mas ninguém se importava em fazer cumprir porque ela era invisível. Adrian parou de andar. Ele tinha passado por essa mulher nos corredores milhares de vezes e nunca a tinha realmente visto. Nunca a registrou como mais do que parte da infraestrutura do prédio, como o ar-condicionado ou as câmeras de segurança. Funcional, mas esquecível. Mas ela tinha escrito aquele bilhete. Talvez o que o menino precisa não custe nada. O que uma faxineira sabia sobre o que o seu filho precisava? O que lhe deu a audácia de deixar um conselho para um homem que era dono de hospitais, que consultava os melhores médicos do mundo, que tinha recursos que ela nem imaginava? As mãos de Adrian se fecharam em punhos. Ele deveria demiti-la, denunciá-la por ultrapassar os limites. Deixar claro que os funcionários contratados não podiam ter opiniões sobre coisas que não eram da conta deles. Mas ele não se moveu, porque algo na maneira como ela estava sentada ali, perfeitamente imóvel em um momento de paz roubada, o lembrou de Léo. Aquela mesma qualidade de existir em espaços sem exigir atenção. Aquela mesma aceitação da invisibilidade. Clara abriu os olhos. Viu que ele a observava. Por um segundo, algo passou pelo rosto dela. Medo, talvez. Ou resignação. O olhar de alguém que sabia que havia ultrapassado os limites e esperava pelas consequências. Ela se levantou, pegou o almoço e se preparou para se desculpar, explicar ou desaparecer. Espere. A palavra saiu da boca de Adrian antes que seu cérebro processasse a decisão de falar. Clara congelou. Adrian caminhou em direção a ela, cada passo parecendo mais pesado do que deveria. De perto, ele podia ver detalhes que nunca havia notado antes. Os calos em suas mãos, a fadiga em seus olhos que revelava muitos turnos duplos e poucas horas de sono. A maneira como seus ombros ficaram tensos quando ele se aproximou, preparando-se para o confronto. Você deixou um bilhete, Adrian disse. Na minha mesa. Clara cerrou os dentes. Sim, senhor. O que a fez pensar que tinha o direito de me dar conselhos sobre o meu filho. As palavras saíram mais duras do que ele pretendia. Ou talvez exatamente tão duras quanto ele pretendia. Ele não sabia mais. A dor e a raiva se misturavam tão completamente que ele não conseguia separá-las. Clara encontrou seus olhos. Algo em seu olhar era diferente da deferência habitual que ele recebia da equipe. Não era exatamente desafiador, mas também não era submisso. Desculpe, senhor. Eu não deveria ter feito isso. Não vai acontecer novamente. Ela começou a se afastar. Não foi isso que eu perguntei. A voz de Adrian a deteve. Eu perguntei o que a fez pensar que tinha o direito. Clara se virou, lentamente. Suas mãos seguravam a sacola de papel com o almoço como um escudo. Eu não tenho nenhum direito, senhor. Sou apenas a pessoa que limpa o chão. Mas vejo seu filho todas as noites quando trabalho. E vejo algo que talvez os médicos não vejam. A garganta de Adrian apertou. O que você vê?
Vejo um menino assustado, solitário e triste. Não por causa da doença que tem, mas porque está cercado por máquinas, estranhos e pessoas que o tratam como um quebra-cabeça a ser resolvido. Em vez de uma criança que precisa de conforto, as palavras atingiram Adrian como golpes físicos, cada uma delas verdadeira, cada uma delas algo que ele sabia, mas se recusava a reconhecer, porque reconhecer significava admitir que não sabia como consertar. Você não sabe nada sobre meu filho. A voz de Adrian saiu áspera. Você tá certa, eu não sei. A voz de Clara permaneceu firme. Mas eu sei como é quando uma criança desiste. E seu filho está desistindo. O silêncio se estendeu entre eles. Ao redor deles, o mundo continuava. Carros entravam no estacionamento. Visitantes passavam pela entrada. A vida seguia com um ímpeto indiferente. O que você faria? Adrian se ouviu perguntar. Se ele fosse seu filho. Clara olhou para ele por um longo momento. Então ela disse algo que mudou tudo. Eu perguntaria a ele do que ele tem medo, porque às vezes a doença não está apenas no corpo. Às vezes está no coração, e nenhuma quantidade de remédio pode curar um coração partido. Ela se afastou antes que Adrian pudesse responder. Desapareceu pela entrada dos funcionários, deixando sozinho à luz do sol com palavras que pareciam ter sido gravadas em seu peito. Naquela noite, Adrian fez algo que não fazia há meses. Ele foi ao quarto de Leo, não para observar através do vidro, não para verificar os resultados dos exames, mas para realmente entrar, para se sentar, para estar presente. Leo estava acordado, observando as sombras se arrastando pelo teto. As máquinas zumbiam sua canção eterna. O ar cheirava a antisséptico e limpeza industrial. Adrian puxou uma cadeira para perto da cama. Os olhos de Leo se voltaram para ele, a surpresa brilhando em seu pequeno rosto. Eles não tinham ficado sozinhos, realmente sozinhos, desde que esse pesadelo começou. Ei, amigo, a voz de Adrian falhou. Ele limpou a garganta. Como você está se sentindo? Leo deu de ombros. Um pequeno movimento dos ombros estreitos. Adrian lutou para encontrar as palavras. Ele havia construído uma empresa de bilhões de dólares, negociado com primeiros ministros e bilionários, inspirado respeito em todos os lugares por onde passava. Mas sentado ali com seu filho de 7 anos, ele não tinha ideia do que dizer. A baleia. Adrian apontou para o bicho de pelúcia. Onde você conseguiu isso? A mamãe me deu. A voz de Leo mal passava de um sussurro, antes de ela ficar doente. O peito de Adrian se contraiu. Sarah, sua esposa, morta há 2 anos por um câncer que se espalhou rápido demais, para que mesmo a melhor medicina pudesse detê-lo. Eles não falavam mais sobre ela. Doía demais. Você se lembra dela? Adrian perguntou, embora a pergunta parecesse perigosa. Leo assentiu. Ela cheirava a flores e cantava músicas sobre o oceano. E não tinha medo de nada. Lágrimas ardiam nos olhos de Adrian. Ele piscou para contê-las. Homens fortes não choravam. Homens bem-sucedidos mantinham a compostura. Era o que seu pai lhe ensinara. Mas seu pai nunca perdera uma esposa e visto um filho morrer lentamente. Também sinto saudades dela, Adrian sussurrou. Todos os dias. Leo olhou para ele com aqueles olhos tão velhos. Então, por que você nunca fala sobre ela? Porque dói. Dói mais quando ninguém fala o nome dela. Como se ela nunca tivesse existido. Como se ela não importasse. A simples verdade disso destruiu Adrian. Durante todo esse tempo, enquanto ele tentava desesperadamente salvar o corpo de Leo, seu filho estava se afogando em uma dor que ninguém reconhecia. Uma perda que todos fingiam que não existia porque era doloroso demais enfrentá-la. Você está certo. Adrian estendeu a mão e segurou a mãozinha de Leo. Os dedos do filho pareciam frágeis como ossos de pássaro. Desculpe, achei que se não falássemos sobre ela, doeria menos. Mas eu estava errado. Você acha que ela está nos observando? Leo perguntou. Não sei. Adrian admitiu.
Espero que sim. Eu sonho com ela. A voz de Léo ficou ainda mais baixa. Todas as noites. E nos sonhos ela está me chamando, dizendo para eu ir com ela. E eu quero ir, porque sinto muita saudade dela. Mas então eu acordo e ainda estou aqui. E todas essas pessoas estão fazendo coisas comigo. E eu só quero que isso pare. Adrian sentiu como se estivesse caindo. De repente, tudo fez um sentido horrível. A condição que piorava. A falta de resposta ao tratamento. A maneira como Léo parecia estar desaparecendo. Seu filho não estava apenas doente. Ele estava desistindo, porque a dor parecia mais fácil do que viver. Antes de continuarmos, me diga de onde você está assistindo. Adoraria saber até onde essa história vai chegar. Léo voltou para casa, para uma cobertura que havia esquecido como era a infância. Adrian carregou seu filho pela porta, tomando cuidado com o corpo frágil do menino, e olhou ao redor com novos olhos. Tudo era branco, minimalista, caro, projetado por um arquiteto premiado, especializado em propriedades de luxo para pessoas que valorizavam a estética acima do aconchego. Não havia brinquedos, não havia cores vivas, não havia... Sarah queria redecorar depois que Léo nasceu. Tornar o lugar mais adequado para crianças, ela disse. Adrian resistiu, preocupado com o valor do imóvel, em manter a imagem sofisticada que ele havia cultivado. Agora, olhando para o rosto do filho enquanto Léo observava a perfeição fria de sua casa, Adrian sentiu a vergonha queimar dentro dele. Vamos mudar algumas coisas, Adrian disse. Tornar o lugar mais confortável para você. Léo apenas acenou com a cabeça. Cansado demais para se importar. Desgastado demais para ter esperança em qualquer coisa. Adrian o colocou no sofá. Léo agarrou seu baleia de pelúcia e olhou pela janela do chão ao teto para a cidade que se espalhava abaixo deles como uma placa de circuito de luzes e movimento. Você está com fome? Adrian perguntou. Não. Com sede? Não. Você precisa de alguma coisa? Léo olhou para ele com aqueles olhos tão velhos. Eu quero Clara. As palavras surpreenderam Adrian. Ela não está aqui, amigo. Ela tem sua própria casa, sua própria vida. Mas ela entende. Léo disse baixinho. Ela sabe como é. Como é o quê? Sentir tanta saudade de alguém que chega a ficar doente. Adrian sentou-se ao lado do filho. Puxou-o para perto. Você está certo. Ela entende. Talvez melhor do que eu. Eles ficaram sentados juntos em silêncio. Lá fora, a cidade fervilhava com energia indiferente. Lá dentro, pai e filho começavam o lento processo de aprender a ser uma família novamente. Naquela noite, Adrian preparou o jantar. Ou tentou. Ele não cozinhava há anos. Não se lembrava mais como fazer. Queimou o macarrão. Colocou sal demais no molho. Criou algo que mal podia ser chamado de comida. Léo comeu mesmo assim, cada garfada, porque era a primeira refeição que seu pai preparava para ele em mais tempo do que qualquer um dos dois conseguia se lembrar. Depois do jantar, Adrian preparou um banho. Ajudou Léo a se lavar. Percebeu como seu filho havia emagrecido, como os ossos apareciam através da pele translúcida. Como os medicamentos haviam roubado não apenas a saúde, mas também a vitalidade que fazia as crianças parecerem indestrutíveis. Eles assistiram a um filme juntos, um filme de animação sobre peixes. Léo adormeceu no meio do filme, com a cabeça no ombro de Adrian, sua respiração suave e constante. Adrian não se moveu, com medo de que qualquer movimento o acordasse, que quebrasse a paz frágil que eles haviam encontrado. Ele pensou em Clara, na mulher que percebeu o que ele não conseguia ver, que arriscou tudo para salvar uma criança que mal conhecia. Quem era ela realmente? Na manhã seguinte, Adrian ligou para ela. Conseguiu o número dela no diretório de funcionários do hospital. Ela atendeu na terceira chamada. Alô, Clara, aqui é Adrian Thornfield. Silêncio. Então, Leo está bem? Ele está em casa. Ele está seguro, graças a você. Fico feliz. Preciso falar com você. Adrian disse. Não sobre Leo, sobre você. Senhor Thornfield,
Não há nada para conversar. Você sabia como identificar esses compostos. Tinha contatos para testá-los. Entendia de procedimentos médicos o suficiente para saber o que estava errado. Isso não é normal para alguém que limpa pisos. Mais silêncio. Adrian esperou. Finalmente, Clara falou. Passarei aí esta tarde. Podemos conversar então. Ela desligou antes que ele pudesse responder. Clara chegou às 3. Adrian abriu a porta e realmente a olhou pela primeira vez sem a barreira de empregador e empregada, sem as suposições que ele tinha sobre quem ela era com base no que ela fazia. Ela estava parada na porta, vestindo jeans e um suéter simples. Seu cabelo estava solto, em vez de preso no coque apertado que ela usava no trabalho. Ela parecia mais jovem, mais vulnerável, e havia algo em seus olhos que revelava a inteligência e educação que seu uniforme escondia. Entre. Adrian deu um passo para o lado. Clara entrou lentamente. Observou a cobertura com uma expressão que Adrian não conseguiu decifrar. Não era admiração, não era julgamento. Apenas uma observação cuidadosa. Leo estava no sofá, colorindo um livro que Adrian havia comprado naquela manhã. Quando viu Clara, seu rosto se iluminou. Clara, ele pulou do sofá e correu até ela. Ela se ajoelhou e o abraçou. Oi, como você está se sentindo? Melhor, Leo disse. Papai fez o jantar para mim ontem à noite. Tava horrível. Clara riu, um som genuíno que transformou seu rosto. Bem, podemos trabalhar nisso. Ela se levantou, mantendo uma mão no ombro de Leo. Adrian percebeu como o gesto era natural, como maternal. Por que você não continua colorindo? Adrian sugeriu a Leo. Clara e eu precisamos conversar um pouco. Leo assentiu. Voltou para o sofá, mas continuou olhando para eles, certificando-se de que Clara não estava indo embora. Adrian a levou para a cozinha. Serviu 2 xícaras de café. Sentaram-se no balcão, a luz da manhã entrando pelas janelas que emolduravam uma vista que valia milhões. Você quer saber quem eu sou, disse Clara. Não quem eu finjo ser no hospital. Sim. Clara envolveu as mãos em torno da xícara de café. Olhou para o líquido escuro, como se lesse sua própria história na superfície. Meu nome é Clara Mendes. Essa parte é verdade. Tenho 38 anos. Trabalho como faxineira no Thornfield Memorial. Também é verdade. Ela fez uma pausa, então continuou. Mas 16 anos atrás eu era a doutora Clara Mendes, oncologista pediátrica. Eu tinha meu próprio consultório. Tratava crianças com câncer. Eu era boa no meu trabalho. Muito boa. A xícara de café de Adrian parou a meio caminho da boca. Então minha filha adoeceu. A voz de Clara permaneceu firme, mas Adrian percebeu a fragilidade por trás dela. Leucemia, agressiva, de evolução rápida. Usei todos os meus contatos, pedi todos os favores que podia. Tentei tratamentos de ponta, experimentais, desesperados. Ela respirou fundo. Eu a matei. As palavras caíram como pedras em águas calmas. Não, disse Adrian. O câncer a matou. Clara balançou a cabeça. O câncer era tratável. Não era fácil, mas era tratável. Mas eu forcei demais. Tentei muitas coisas. Não sabia quando parar. Não sabia quando simplesmente deixá-la confortável em vez de lutar. Quando percebi que estava torturando-a em vez de salvá-la, já era tarde demais. Clara, Adrian estendeu a mão, mas ela se afastou. Ela morreu com dor, confusa por causa dos medicamentos. Com medo de mim, porque eu me tornei a pessoa que a machucava, em vez da mãe que a protegia. Eu estava tão focada em ser médica que esqueci de ser mãe. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas sua voz não se quebrou. Depois que ela morreu, eu não consegui mais exercer a profissão. Perdi minha licença porque parei de aparecer, parei de me importar. Comecei a beber. Perdi minha casa, minhas economias, tudo. Passei 3 anos sem teto, morando em abrigos, tentando esquecer. Ela finalmente olhou para Adrian. Então fiquei sóbria. Encontrei um programa que me ajudou. Consegui o emprego de faxineira no seu hospital, porque era a única coisa para a qual eu ainda era qualificada.
E prometi a mim mesmo que, se algum dia visse uma criança sendo tratada como uma experiência em vez de uma pessoa, faria o que fosse necessário para impedir isso, mesmo que isso significasse arriscar tudo o que eu havia reconstruído. A cozinha estava silenciosa, exceto pelo zumbido da geladeira e os sons distantes da cidade abaixo. É por isso que você percebeu, Adrian disse. Porque você sabia o que procurar. Eu reconheci os sinais. A maneira como Léo respondia aos tratamentos, a confusão, o medo, a maneira como seu corpo estava desligando, não por causa da doença, mas por causa da cura. Eu tinha feito a mesma coisa com minha própria filha, e não ia deixar a história se repetir. Adrian sentiu algo mudar dentro dele. Essa mulher tinha perdido tudo. Tinha lutado para sair do fundo do poço. Tinha arriscado a pequena vida estável que tinha reconstruído. Tudo para salvar uma criança que não era sua. Por que você não me contou? Adrian perguntou. Sobre o seu passado. Você teria me ouvido? Clara olhou nos olhos dele. Se uma faxineira tivesse se aproximado de você e dito que era médica, você teria acreditado nela? Ou teria pensado que eu estava mentindo? Delirando? Exagerando? Adrian queria dizer que teria ouvido, mas a honestidade o forçou a admitir a verdade. Provavelmente não. Exatamente, disse Clara. Então fiz o que pude com o que tinha, o que não era muito. Apenas observação e a vontade de quebrar regras. Você salvou a vida do meu filho. Impedi que ele fosse morto. Há uma diferença. Léo apareceu na porta. Clara, você vai ficar para o almoço? Por favor. Clara olhou para Adrian. Se seu pai não se importar. Por favor, fique, disse Adrian. E não apenas para o almoço. Fique para o jantar. Fique o tempo que puder. Léo precisa de você. E honestamente, eu também. Nos dias seguintes, Clara tornou-se uma presença regular na casa deles. Ela ensinou Adrian a cozinhar refeições simples, a interpretar o humor de Léo, a criar rotinas que fizessem o menino se sentir seguro, em vez de ansioso. Ela sentava-se com Léo por horas apenas para estar presente. Sem procedimentos médicos, sem exames, sem pressão. Apenas uma adulta calma que entendia o luto e não tentava consertá-lo com falso otimismo. E lentamente, incrivelmente, Léo começou a melhorar. Não de forma dramática, não de repente, mas de pequenas maneiras que significavam tudo. Ele começou a comer sem ser solicitado. Começou a dormir a noite toda. Começou a falar mais, a compartilhar histórias sobre sua mãe, a processar o luto da maneira que as crianças fazem quando recebem espaço e segurança. A mudança não foi médica, foi emocional, espiritual até. Adrian observou isso acontecer e sentiu algo em si mesmo mudar também. Ele passou 1 ano tentando comprar a saúde do filho, tentando resolver a dor com dinheiro, poder e conexões. Mas a cura real, não podia ser comprada. Ela só podia ser dada por pessoas que se importavam, pela presença em vez de presentes, por ouvir em vez de dar palestras. 2 semanas depois que Léo voltou para casa, Adrian tomou uma decisão. Ele ligou para seus advogados. Disse a eles para prepararem os documentos para dissolver o conselho do Thornfield Memorial. Reestruturar o hospital do zero. Nova liderança, novos protocolos, nova supervisão que priorizasse o bem-estar do paciente em vez do lucro. Então ele fez algo mais radical. Ele criou uma fundação. A Fundação Sarah e Leo Thornfield para cuidados compassivos. Sua missão é fornecer tratamento médico gratuito para crianças cujas famílias não tinham condições financeiras para pagá-lo. Mas mais do que isso, ela se concentrava no atendimento holístico. Tratar a criança como um todo, não apenas os sintomas. Reconhecer que a cura exigia mais do que medicina. E ele nomeou Clara Mendes como diretora da fundação. Quando ele lhe contou, ela olhou para ele como se ele tivesse enlouquecido. Não sou qualificada, disse ela. Não sou mais médica. Você é exatamente quem precisamos. Adrian insistiu. Alguém que entende que credenciais importam menos do que compaixão. Alguém que não se esquece de que os pacientes são pessoas. Clara balançou a cabeça. Sr. Thornfield, Adrian, agradeço isso, mas não posso.
Eu falhei com minha filha. O que o faz pensar que não falharei com outras crianças? Você não falhou com ela. Adrian disse gentilmente. Você a amava tanto que se esqueceu de deixá-la ir. Isso não é falhar, é luto. E o luto ensinou-lhe algo que a maioria dos médicos nunca aprende: quando lutar e quando simplesmente estar presente. Os olhos de Clara encheram-se de lágrimas. A minha filha chamava-se Helena. Ela teria feito 23 anos este ano, e acho que ela gostaria que eu ajudasse outras crianças, para garantir que elas não sofrerem como ela sofreu. Então faça isso por ela. Clara assinou lentamente com a cabeça. Ok, vou tentar. A fundação foi lançada 3 meses depois. Naquela época, Leo já tinha voltado à escola. Ainda frágil, ainda de luto, mas vivo, presente, envolvido com o mundo de maneiras que não estava há mais de 1 ano. Adrian se afastou de seu império empresarial, delegou responsabilidades, escolheu passar as manhãs preparando o café da manhã com seu filho em vez de participar de reuniões do conselho. Escolheu ler histórias para dormir em vez de revisar propostas de aquisição. Seu património líquido diminuiu, sua influência diminuiu, sua reputação de empresário implacável suavizou-se. Ele não se importava, porque Leo agora sorria, ria, brincava com outras crianças, falava sobre sua mãe sem desmoronar. E isso valia mais do que qualquer quantia de dinheiro. O dia da inauguração da fundação foi um evento midiático. Repórteres, câmeras, pessoas importantes que queriam ser vistas apoiando uma boa causa. Adrian estava em um pódio, preparando-se para fazer um discurso que havia escrito e reescrito 1 dúzia de vezes. Mas quando olhou para a multidão, viu Leo sentado na primeira fila ao lado de Clara. Seu filho acenou. Clara sorriu. E Adrian percebeu que o discurso não importava. Ele deixou de lado as observações. 2 anos atrás, eu achava que entendia de medicina. Achava que entendia de cuidados. Achava que dinheiro, poder e conexões podiam resolver qualquer problema. Sua voz ecoou pela sala lotada. Então meu filho adoeceu. E eu aprendi que estava errado sobre tudo. Ele contou a história. Não a versão editada que sua equipe de relações públicas havia elaborado. A história real, sobre sua arrogância, sobre os médicos que o traíram, sobre a faxineira que salvou seu filho quando todos os outros falharam. As pessoas se mexeram, desconfortáveis. Essa não era a narrativa inspiradora que esperavam. Não estou abrindo esta fundação para me fazer parecer bem. Adrian continuou. Estou abrindo porque uma mulher que tinha todos os motivos para permanecer invisível escolheu arriscar tudo para salvar uma criança. E ela fez isso não porque era qualificada, mas porque se importava. Ele apontou para Clara. A doutora Clara Mendes perdeu sua licença médica, perdeu seu consultório, perdeu tudo. Mas ela nunca perdeu sua humanidade. Isso vale mais do que qualquer credencial. Clara levantou-se lentamente, claramente desconfortável com a atenção, mas Adrian ainda não tinha terminado. Esta fundação existe porque a compaixão é mais importante do que as credenciais. Porque a cura requer mais do que medicina. Porque por vezes as pessoas que nos podem salvar não são aquelas com diplomas impressionantes e escritórios caros. São aquelas que se apercebem, que se importam, que se recusam a desviar o olhar quando alguém está a sofrer. A sala ficou em silêncio. A doutora Mendes irá dirigir esta fundação, não eu. Porque ela compreende algo que eu ainda estou a aprender. Que todas as crianças merecem ser tratadas com dignidade. Que as famílias em crise precisam de apoio, não de julgamento. Que a cura acontece quando nos lembramos que a medicina tem a ver com pessoas, não com lucros. Adrian afastou-se do pódio. Caminhou até Clara. Entregou-lhe o microfone. Ela ficou ali, essa mulher que passou anos limpando pisos, agora diante das câmaras e de pessoas influentes. Com o poder de moldar a forma como as crianças seriam tratadas. Meu nome é Clara Mendes. Sua voz era baixa, mas firme. 16 anos atrás, falhei com minha filha. Eu estava tão focada em curá-la que me esqueci de simplesmente amá-la em meio à sua dor. Lágrimas rolavam pelo seu rosto, mas ela não parou. Não posso trazê-la de volta.
Não posso desfazer os erros que cometi, mas posso garantir que outras crianças não sofram como ela sofreu. Posso garantir que os pais não enfrentem a escolha impossível entre tratar seus filhos e perder tudo o que têm. Ela olhou diretamente para as câmeras. Esta fundação tratará todas as crianças como se elas fossem importantes, não como se fossem experiências, não como se fossem códigos de cobrança, como seres humanos que merecem compaixão. A sala explodiu em aplausos, mas Clara ainda não tinha terminado. E para as famílias que estão passando por dificuldades neste momento, que se sentem invisíveis, esquecidas e desesperadas, quero que saibam uma coisa. Seus filhos veem vocês. O amor de vocês é importante. E às vezes, o remédio mais poderoso não se encontra em uma farmácia. Ele se encontra em estar presente, em recusar-se a desistir, mesmo quando tudo parece sem esperança. Léo levantou-se, caminhou até o palco, abraçou Clara. As câmeras capturaram o momento. Um menino de 7 anos e a mulher que o salvou. Não com tratamentos caros ou procedimentos de ponta, mas com simples bondade humana. Essa imagem se tornou o símbolo da fundação, não porque foi planejada ou encenada, mas porque representava tudo o que a fundação defendia: cura através da humanidade. 6 meses depois, a fundação havia ajudado 214 crianças. Algumas se recuperaram, outras não, mas todas foram tratadas com dignidade. Todas as suas famílias receberam apoio. Todas foram vistas como pessoas em vez de problemas. Clara trabalhava 16 horas por dia. Adrian tentou convencê-la a desacelerar, a fazer pausas, a lembrar que ela não poderia salvar todos. Mas ela não parava, porque cada criança que ela ajudava era uma chance de redimir o que ela não conseguiu consertar em sua própria filha. Cada família que ela apoiou foi uma oportunidade de evitar o tipo de desespero que destruiu sua vida. Léo prosperou. Ele completou 8 anos, começou a jogar futebol, fez amigos, falava sobre sua mãe com alegria, em vez de apenas dor. Ele chamava Clara de seu anjo da guarda. Ela insistia que era apenas uma amiga, mas todos sabiam a verdade. Ela o salvou. Não apenas dos médicos que o usaram como cobaia, mas também da dor que o afogava. Certa noite, Adrian encontrou Clara sentada sozinha em seu escritório na fundação. Ela estava olhando para uma fotografia. Uma menina com os olhos de Clara e um sorriso que iluminava o mundo. Helena, Adrian disse baixinho. Clara sentiu. Ela teria adorado tudo isso. Ela sempre quis ajudar as pessoas. Você está ajudando as pessoas em nome dela. É um legado lindo. Clara sorriu. Isso não apaga o que eu fiz, mas talvez equilibre as coisas. Só um pouco. Adrian sentou-se ao lado dela. Você sabe o que aprendi no último ano. O quê? Que o perdão não é algo que conquistamos. É algo que aceitamos. Dos outros e de nós mesmos. Clara olhou para ele. Você está falando por experiência própria? Sim, disse Adrian. Eu me culpei pela morte de Sarah, por não estar presente o suficiente, por trabalhar demais, por não perceber os sinais de que ela estava doente, e carreguei essa culpa até que ela quase matou meu filho. O que mudou? Léo me perdoou. A voz de Adrian ficou áspera. Ele me disse que mamãe não gostaria que eu ficasse triste para sempre, que ela gostaria que fôssemos felizes. E eu percebi que ele estava certo. O luto é a forma como honramos as pessoas que perdemos, mas a alegria também. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Helena também gostaria que eu fosse feliz. Sim, ela gostaria. Elas se sentaram juntas em um silêncio confortável. 2 pessoas que haviam perdido tudo, que haviam encontrado seu caminho de volta através do simples ato de cuidar de uma criança que precisava delas. A fundação cresceu. Outros hospitais adotaram seus protocolos. Faculdades de medicina começaram a ensinar sobre cuidados compassivos. O modelo se espalhou. E no centro de tudo isso estava uma mulher que antes limpava pisos, que era invisível, ignorada e menosprezada, mas que viu o que ninguém mais podia ver: que a cura não acontece em laboratórios, salas de cirurgia
ou por meio de procedimentos caros. Ela acontece em momentos de conexão humana, em atos de coragem que arriscam tudo por alguém que não pode se salvar, na recusa em desviar o olhar ao testemunhar o sofrimento. Clara nunca recuperou sua licença médica, nem tentou. Ela disse que não precisava dela, porque o trabalho que fazia agora era mais importante do que qualquer trabalho que tivesse feito como médica. Ela tratava famílias inteiras, não apenas crianças doentes. Ela entendia que a doença não afetava apenas o corpo, afetava lares, relacionamentos, futuros. E ela dava às pessoas algo que a medicina não podia oferecer: esperança. 2 anos após a inauguração da fundação, Leo subiu ao palco da sua escola. Ele estava fazendo uma apresentação sobre heróis para um projeto da turma. Ele falou sobre bombeiros, soldados e astronautas. Então, ele clicou no último slide. Mas minha verdadeira heroína é Clara. Ela não me resgatou de um prédio em chamas. Ela me resgatou de ser tratado como se eu não fosse uma pessoa de verdade. Ela me viu quando todos os outros viam apenas um problema a ser resolvido. A sala de aula ficou em silêncio. A professora enxugou os olhos. Meu pai diz que Clara lhe ensinou que o mais importante não é quanto dinheiro você tem ou quão importante é o seu trabalho. É se você percebe quando alguém precisa de ajuda. E se você é corajoso o suficiente para ajudá-los, mesmo quando é difícil. Leo olhou diretamente para a câmera que gravava sua apresentação. Então, se você quer ser um herói, não precisa de superpoderes. Você só precisa prestar atenção. Se importar com pessoas que não são como você. Levantar-se quando algo está errado, mesmo que você esteja com medo. A apresentação viralizou. Milhões de pessoas assistiram a um menino de 7 anos explicar o que os adultos haviam esquecido: que a compaixão era revolucionária. Que perceber isso era um ato de coragem, que as pessoas que mudaram o mundo nem sempre foram as que tinham mais poder. Às vezes, eram aqueles que limpavam o chão e se recusavam a ficar calados quando uma criança estava sofrendo. Clara assistiu ao vídeo em seu escritório, sozinha, chorando. Não de tristeza, de alívio, porque ela finalmente tinha feito o que tentava fazer há 16 anos. Ela tinha salvado uma criança, não por ser perfeita, não por ter todas as respostas, mas por estar presente, por se importar, por se recusar a aceitar que invisibilidade significava impotência. Adrião bateu a porta. "Posso entrar?" Acenou com a cabeça. Ele sentou-se, entregou-lhe um lenço. "Está bem?" "Estarei. A apresentação do Léo foi linda. Ele é uma criança especial, por sua causa", disse Adriano. Deu-lhe algo que eu não pude dar. Mostrou-lhe que o valor não se mede em dinheiro ou estatuto. Mede-se na forma como tratamos uns aos outros. Clara sorriu. "Você está aprendendo, aos poucos", admitiu Adriano. "Mas estou tentando. É tudo que qualquer um de nós pode fazer." Eles se sentaram juntos, olhando pela janela para a cidade. Em algum lugar lá fora, crianças estavam doentes. Famílias estavam desesperadas. Os sistemas estavam falhando com as pessoas que mais precisavam deles. Mas aqui, nesta fundação construída sobre as ruínas da arrogância e os alicerces da compaixão, algo diferente estava acontecendo. Cura. Cura de verdade. Do tipo que reconhecia que os seres humanos eram mais do que máquinas biológicas. Que a medicina era tanto arte quanto ciência. Que às vezes a cura não era encontrada em uma receita, mas no simples ato de estar presente. Léo irrompeu no escritório, sua energia preenchendo o espaço. "Clara, você viu minha apresentação?" "Vi, foi maravilhosa." "Entendi bem a parte sobre heróis?" Clara o abraçou. "Você acertou tudo." Adrian observou os dois juntos, seu filho e a mulher que havia salvado ambos, e sentiu uma gratidão que nunca havia sentido antes. Não gratidão por sua riqueza, seu sucesso ou sua reputação. Gratidão pela lição que Clara lhe ensinara, que as coisas mais valiosas da vida não podiam ser compradas. Elas só podiam ser dadas por pessoas corajosas o suficiente para se importar quando era difícil se importar. Por pessoas dispostas a arriscar tudo por alguém que mal conheciam. Por pessoas que entendiam que toda a vida tinha valor, independentemente do saldo na conta bancária
ou do título no cartão de visita. Naquela noite, Adrian colocou o Léo na cama. Eles leram uma história sobre cavaleiros corajosos e magos sábios. Léo adormeceu abraçado ao seu baleia de pelúcia, com um sorriso no rosto. Adrian ficou por um tempo observando o seu filho respirar, firme, forte, vivo. 2 anos atrás, ele tinha certeza de que Léo estava morrendo. Gastou milhões tentando salvá-lo. Confiou em especialistas que tratavam seu filho como uma experiência e quase perdeu tudo. Mas uma mulher que limpava pisos percebeu o que todos eles não viram. Se importou quando se importar era perigoso. Salvou Léo não com remédios, mas com simples decência humana. Adrian pensou em todas as pessoas que havia dispensado ao longo dos anos. Todos os trabalhadores invisíveis, cujos nomes ele nunca soube. Todos os indivíduos que ele havia ignorado em vez de olhar. Quantas Clara Menezes haviam cruzado seu caminho? Quantas pessoas extraordinárias ele havia perdido por estar muito focado em credenciais e status para reconhecer o valor quando ele estava bem diante dele? Ele fez uma promessa a si mesmo. A Léo, a memória de Sarah. Nunca mais. A partir de agora, ele veria as pessoas. Realmente as veria. Não como funções, papéis ou serviços, mas como seres humanos com histórias, dores e sabedoria conquistadas ao sobreviver a coisas que teriam destruído indivíduos mais fracos. Ele se lembraria de que a pessoa que limpava o chão poderia ter sido um médico, que a mulher que servia café poderia ter um doutorado, que a pobreza não era uma falha moral e a riqueza não era prova de virtude, que todas as pessoas mereciam ser tratadas com dignidade. Clara lhe ensinou isso, através de sua coragem. Através de sua recusa em deixar a história se repetir, através de sua disposição de arriscar tudo por uma criança que não era sua, ela não salvou apenas Léo, ela salvou Adrian também, de si mesmo, de sua arrogância, da crença de que o dinheiro poderia resolver tudo. E ao fazer isso, ela lhe deu algo mais valioso do que toda a sua fortuna. Ela lhe devolveu sua humanidade. A fundação continuou a crescer. Seu impacto se espalhou. Outras instituições adotaram seu modelo. A educação médica mudou para incluir a compaixão como uma competência essencial, não um extra opcional. E no centro de tudo isso estava Clara Mendes, ex-médica, ex-moradora de rua, atual diretora de uma organização que tratava milhares de crianças todos os anos, não porque ela tivesse as credenciais mais impressionantes, mas porque ela tinha algo mais importante. Ela havia aprendido, por meio de uma perda insuportável, o que realmente importava. E ela teve a coragem de agir com base nesse conhecimento, mesmo quando o custo era alto e as chances eram impossíveis. Anos mais tarde, quando as pessoas perguntavam a Adrian como ele havia salvado seu filho, ele lhes contava a verdade. Eu não o salvei. Uma faxineira o salvou. Ela viu o que eu não conseguia ver. Se importou quando eu havia esquecido como me importar e provou que o remédio mais poderoso do mundo não se encontra em um frasco. Ele se encontra no coração humano quando ele é corajoso o suficiente para perceber o sofrimento e ainda mais corajoso para fazer algo a respeito. E se você ficou comigo até o final, deixe um comentário dizendo o que achou da história e que tipo de histórias você gostaria de ouvir mais. Muito obrigado por estar aqui. Vejo você na próxima história emocionante.